Boa tarde, alunos, alunas. Que saudades que eu estou de vocês. Hoje nós vamos iniciar um trabalho diferente, devido às dificuldades que estamos vivendo, né? Com esse coronavírus. Nós vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos dê a graça, né? De vencer esses obstáculos e fazer desse momento um aprendizado. Que Deus nos abençoe. Hoje eu inicio com vocês a nossa primeira trilha escolar de aprendizagem. E nós vamos começar com conteúdo de redação. Eu começo fazendo uma retrospectiva para você, até porque no primeiro capítulo e no segundo capítulo, como eu havia dito para vocês, nós não teríamos muitas novidades. Nós íamos aprofundar no conteúdo, trabalhando os elementos da narrativa, que foram conteúdos que vocês viram tanto no quarto aninho quanto no quinto, né? Elementos da narrativa, o narrador personagem, o narrador observador, toda essa dinâmica estrutural de um texto, vocês já vivenciaram e agora a gente está, na realidade, aprofundando. Eu começo apresentando para vocês essa imagem e queria que você parasse um pouquinho e imaginasse tudo que está saindo de dentro desse livro. São as ideias, ideias criativas, pensamentos, porque quanto mais a gente escreve, melhor a gente fica. Se você observar a espessura, né, do livro, você vai ver que é um livro bem escrito, bem detalhado, mostrando para nós o que na redação. Quanto mais eu escrevo, melhor eu fico. Se eu aprendo a escrever, eu aprendo a desenvolver muito mais a minha criatividade em textos. Baseado nesse desenho, eu quero iniciar conceituando para você o que é o conto. O conto maravilhoso. Conto, a palavra conto vem de contar. Contar uma história. Eu não conto várias ao mesmo tempo, mas eu centralizo em uma única história. Portanto, as narrativas que eu fizer em relação ao conto, elas são curtas, diretas e objetivas. O que é o conto? Quando a gente começa falando o que é o conto, além disso tudo que eu coloquei, além de ser uma narrativa curta, objetiva e direta, ela aparece dentro do texto com as estruturas bem determinadas, bem detalhadas e bem marcadas. Então é isso que eu tenho que ter na minha cabeça. Vamos recapitular. O que é um conto? É uma história que eu conto, é uma narrativa marcada, curta, objetiva e direta, cuja finalidade é eu centralizar a minha história, centralizar o espaço a que eu me refiro, a personagem, o enredo, tudo focado de uma maneira objetiva. Mas eu tenho por trás dessa estrutura bem marcada e bem estruturada os elementos do conto. O que compõe os elementos desse conto para que ele fique bem estruturado e bem escrito? Eu tenho que ter aqueles elementos que são muito importantes na minha narrativa, que aparecem aqui. Os personagens, o narrador, o tempo, o espaço, o enredo e o conflito. E nós vamos falar de cada um agora, de forma bem tranquila. Você vai ver que nós já comentamos isso na sala, mas vale a pena reforçar. Quanto mais ouvimos, melhor ficamos. Então, as personagens de uma narrativa de um conto, elas podem ser personagens reais, mas também podem ser fictícias, inventadas. Precisa ser necessariamente pessoas? Não. Eu posso trabalhar com animais, com objetos, com seres imaginários. E eu vou dar vida a esses seres imaginários, eu vou dar vida a esses animais. E embora o conto seja uma narrativa curta, embora ele seja uma narrativa direta, os detalhes que eu coloco na história, eles são fundamentais para que eu entenda a sequência didática do meu texto. Então tem que ficar atento a isso. Embora seja uma narrativa curta, eu preciso colocar detalhes,
eu preciso dar adjetivos às personagens, falar do espaço de uma maneira mais detalhada. Não precisa ser longa, tem diferença. Aquilo que é longo para aquilo que é detalhado, ok? Quando falamos do narrador, quem é o narrador na história? Nada mais é do que a voz do narrador, a voz daquele que conta a história. E quem vai determinar a voz desse narrador, em algumas situações, o professor até direciona você o tipo de narrador. Mas em outros momentos, ele deixa livre para que você opte por aquele narrador que melhor se encaixe com a história, com o enredo que você está construindo. Então eu vou apresentar para você 3 tipos, que nós já falamos, mas não tem problema nenhum a gente repetir. O narrador personagem. Quem é o narrador personagem? É aquele que vai conduzir a história. Se é você quem está escrevendo, então eu quero, professora, participar dessa história. Então você vai participar de uma maneira muito tranquila. Como que eu vou me tornar participante desta história? Me tornando um narrador e ao mesmo tempo personagem da história. Eu vou construir a história e dentro dela eu estarei inserido. Mas, de repente, eu não quero construir uma história onde eu seja o narrador personagem. Eu quero construir uma história onde eu apenas observo as ações das outras personagens e não participo dela. Que nome eu darei a esse narrador? Narrador observador, como está escrito aqui. Mas, ao mesmo tempo que eu observo uma história, de repente eu quero criar uma história ainda mais intrigante, mais interessante. Eu posso utilizar aquele narrador que a gente conversou tanto na sala de aula, que é o narrador onisciente. Vocês se lembram a quem eu comparei o narrador onisciente? A Deus. Notaram que Deus está em tudo, em todos os lugares. Nós não vemos, apenas sentimos, mas Deus tem a autoridade total para escrever a minha história, escrever a sua história, porque Ele conhece. Ele conhece os nossos sentimentos, Ele conhece as nossas ações, então Ele pode contar a história, mesmo não tendo presenciado-a aqui, de forma concreta, como a gente imagina. Então, o narrador onisciente é aquele que observa além daquilo que ele está vendo, mas ele percebe pelos sentimentos da personagem. Então, o onisciente, ele pode não estar presente na ação, mas ele consegue narrá-la de forma rica e precisa. Aí nós estamos falando da voz do narrador. Outro elemento que não pode faltar no seu conto maravilhoso é a contagem do tempo. Lembram-se de que eu falei lá no início que a narrativa do conto ela é curta. Ela é curta, porém o tempo precisa ser especificado. E de que forma que ele tem que ser especificado? Não de forma longa, de forma extensa, mas um tempo preciso, um tempo onde eu mostro a época em que a narrativa ocorre, onde eu mostro o tempo de duração dessa narrativa, desde o início até o seu final. O tempo da narrativa é importante. Então vamos recapitular aí. Personagens, a voz do narrador. Eu preciso do tempo da narrativa, como que ela ocorre, de que maneira ela vai acontecer no texto. E em que espaço essa história acontece. Vocês prestaram atenção que em tudo isso eu tenho que pensar antes de produzir o texto. Bom, eu quero construir um conto maravilhoso, mas em qual espaço esse conto maravilhoso será construído? Qual o tempo da minha narrativa? Em que época essa história passará, ou há muitos anos atrás isso aconteceu? Ou isso acontece até hoje? Ou ainda vai acontecer algo imaginário, é algo que eu sonho, então eu vou criar dentro da minha história? Então eu preciso determinar o tempo da minha história, mas também o espaço, em que local a minha história vai acontecer.
O espaço na narrativa, ele é de suma importância, porque eu percebo a sequência didática, a sequência lógica da história todinha, quando eu localizo todos esses itens no meu conto. Outra coisa importante e que muitas vezes a gente deixa de perceber é o enredo da história. O que é o enredo da história? É onde acontece a sequência das ações. Ah, eu me preocupei com o personagem, eu me preocupei com o narrador, mas eu preciso, acima de tudo, me preocupar com a sequência das ações das personagens. Como que elas vão acontecer na minha história? Eu tenho que me preocupar com o início dessa história, onde que acontece, por que acontece, o que vai acontecer no transcorrer desse enredo, no meu desenvolvimento da história, o que eu quero apresentar nesse texto. Eu quero contar que os fatos aconteceram de que maneira, como que a história se desencadeou, como que a história transcorreu. Essa sequência precisa ser cuidada. Quando eu tenho todo esse panorama pronto, eu posso chamar isso do enredo da minha história. O enredo da minha história está pronto. Aí é um dos últimos quesitos dos elementos da narrativa que eu preciso considerar como um dos mais importantes, ok? Como que deve ser essa estrutura do meu conto? Eu tenho que ter isso aí bem estruturado na minha cabeça, tá vendo? Que é uma sequência. Você pensou o narrador, você pensou as personagens, você pensou o enredo. Agora nós precisamos nos preocupar como eu vou estruturar essa história. Aí você vai dizer, mas isso eu já sei. Mas vamos repetir, porque isso vai ficar melhor ainda estabelecido na nossa cabecinha e com certeza eu vou construir textos maravilhosos. Olha, eu preciso da introdução, eu preciso do desenvolvimento, eu preciso apresentar na introdução, na narrativa introdutória, quem são as minhas personagens, como está escrito aqui, em qual espaço essa história vai acontecer, como ela vai ser narrada, quais os primeiros acontecimentos. É a introdução, é o que vai instigar o leitor a ler o seu texto, a buscar mais informações no seu texto, é onde será gerada a curiosidade pela leitura do seu texto. O que é o desenvolvimento dessa história? É onde eu vou complicar tudo aqueles acontecimentos que eu coloquei lá no início da narrativa. É onde eu vou apontar no desenvolvimento como que a história vai se desencadear até que eu chegue no conflito. O que é esse conflito da narrativa? É todo esse desenvolvimento que eu gerei em torno aí do complicador, daquilo que foi conflituoso, das tribulações, das coisas que você vivenciou durante a história para você chegar ao objetivo, a meta que é o final, que é o desfecho da história. Aí surge, a partir do desenvolvimento dessa complicação e desse conflito, surge o quê? O clímax. O que é o clímax de um texto? É um momento de tensão, é aquele momento auge da história que vai gerar no leitor aquela curiosidade. E agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer na história? Como será que vai terminar? Será que o mocinho ou a mocinha conseguirão vencer os obstáculos para chegar onde precisa? Esse é o clímax da sua história. A sua história tem que chegar nesse ápice, nesse ponto cume do texto narrativo. A partir daí, surge a conclusão. O que é essa conclusão? É o desfecho. É a solução desse conflito que você levantou no transcorrer do texto. É o momento de solucionar o problema. Essa é a estrutura básica do conto, ok? E eu quero só atentar você para um detalhe. Nós falamos todas as características do conto, mas o conto maravilhoso, ele tem a sua especificidade, ele tem a sua particularidade. O conto maravilhoso é uma composição de algo mágico, de algo sobrenatural.
de coisas inventadas, sobrenaturais, de personagens criados. Pode ser um animal, pode ser pessoas como eu vou dizer, com poderes sobrenaturais. Tudo isso você pode colocar, fomentar em torno da sua personagem, porque ela é uma personagem de ficção. Ela é uma personagem que faz parte da magia, desse mundo mágico que você vai criar dentro da sua cabecinha. E as personagens, elas são determinadas historicamente. Se você observar, o conto maravilhoso, ele tem uma forma de ser iniciado. Era uma vez. É algo que já aconteceu. É algo, a ideia que se dá quando você fala era uma vez, a ideia que passa de magia, de algo mágico que vai acontecer durante a sua história. Então fique atento. E outro detalhe do conto maravilhoso, um final feliz para a sua história. Significa que você vai vencer todos os obstáculos no transcorrer do enredo e chegar lá no final com um final feliz. Então, basicamente, a estrutura do conto maravilhoso é essa. Essa é a particularidade do conto maravilhoso. São personagens sobrenaturais, personagens criadas, inventadas por você, né? E além disso, o início da história, ela sempre inicia de uma única maneira. Eu espero que até aqui você tenha entendido, que você tenha compreendido, para que a gente agora parta para a prática. Agora é a hora de nós exercitarmos tudo isso que nós construímos e tudo isso que você entendeu. Ficou entendido o conteúdo? Eu tenho certeza que é importante também que você releia tudo isso que eu falei, tudo isso que nós comentamos, tudo isso que nós partilhamos uns com os outros. E além de ler esse conteúdo, procure ler o capítulo 2 todo, porque ele fala dos elementos da narrativa, é interessante que você leia. Por isso eu estou propondo algumas atividades aqui bem interessantes. A primeira está na página 77, que é o Registrando. Lá, o autor vai pedir para você fazer uma explanação rápida de tudo isso que a gente conversou aqui. Então, antes que você faça isso, dê uma lida na sua apostila primeiro, reveja esses slides que eu estou disponibilizando para você mais uma vez. Depois de lido e você anotar item por item no seu caderno, de pontos em que você julgar que são importantes, aí sim você constrói a sua resposta para que ela fique bem elaborada. Esse é o exercício número 1. O exercício número 2, uma proposta de produção para a gente treinar esta semana. É treino mesmo. É a atividade que está na página 75. Leia todo o roteiro, toda a forma que o autor está pedindo que você construa esse texto. Faça essa construção no seu caderno de redação, ok? Porque é um treino. A gente está treinando porque semana que vem nós vamos produzir mais textos, ok? Atentem para a observação que eu coloquei para vocês aqui no slide. Você pode fazer a correção do exercício sem ter que me esperar. Como que vai ser feita essa correção? Essa correção, ela vai ser feita, você entra no aplicativo Meu Bernoulli, acessa a unidade de aprendizagem. Ao acessar a unidade de aprendizagem, você vai lá em Língua Portuguesa, capítulo 2, e aperta o íconezinho, o ícone Exercícios Resolvidos. Lá você vai encontrar todos os exercícios de língua portuguesa, de redação, todos resolvidos e, melhor ainda, comentados. E aí você faz a sua correção, tá bom? Terminamos aí a nossa aula desta semana. Eu espero que eu tenha contribuído muito com você. Um beijo no seu coração. Estou em oração por você também. Que Deus nos abençoe. Faça a atividade com muito carinho. Seja fiel a essa atividade. Cumpra com a sua obrigação, que nós estamos aqui torcendo para que tudo dê certo e a gente retorne o mais rápido possível. Beijos, fiquem com Deus.